constelação familiar e amor. Amor no sentido de dar amor para si mesmo, de se cuidar nesse sentido. Bom, quando se fala do cuidado pelos outros, ou do amor pelos outros, no sentido da vontade de ajudar, é muito comum de esquecer de ajudar a si. Ou seja, a ideia do amor, nesse contexto, é sobre a importância de dar amor para si, em primeiro lugar, para então fazer a ajuda que você quer para os outros de uma forma melhor. E aí a ideia principal que eu vou apresentar nessa live é que para se poder amar os outros é necessário se amar. E aquela frase bíblica onde se fala amai ao próximo como a si mesmo tem um aspecto muito importante. Eu lembro que na infância, quando eu ouvi essa frase, eu não tinha muita clareza, não entendia direito. A não ser a ideia de fazer pelos outros o que você espera que façam por você. Ou o contrário, não fazer pelos outros o que você não espera que faça por você. Então, eu vou falar sobre o que impede a gente de entrar em contato com o amor e também diferenciar os tipos de amor. Na constelação familiar se fala de 2 tipos de amor. Se fala do amor que adoece e do amor que cura. E a diferença do amor que adoece para o amor que cura o amor que adoece flui. Mas os dois são amor da mesma forma. É que o amor que adoece vai estar ligado a problemas diversos. O amor que cura está ligado ao bem-estar. Então, entender as ordens do amor facilita o caminho do bem-estar. E as ordens do amor não são, vamos dizer, um mistério. Na verdade, é possível já seguir as ordens do amor mesmo sem saber. A questão é, quando existem problemas, é porque não se está observando as ordens do amor. Bom, em linhas gerais, as ordens do amor são dar e receber, pertencimento e hierarquia. Daí tem uma situação básica para o dar e receber, que é entre casais ou iguais, é importante ter o equilíbrio entre dar e receber. Na relação com os pais, não é possível esse equilíbrio, então a forma de lidar com o dar e receber na relação com os pais é os pais dão, os filhos recebem. Daí a forma de os filhos retribuir é passando a vida adiante. E quando eu comecei com a ideia de que para amar ao próximo você precisa se amar primeiro. E o amor no sentido de aceitação. Amor é aceitação. E também amor é cuidado. Então, é comum para muitas pessoas querer fazer coisas pelos outros. Pode ser um outro, em especial, alguém da família, ou pode ser os outros de maneira geral. Porém, é comum também deixar de fazer por si. Então, a ideia que eu apresento na nossa conversa de hoje é o olhar para dentro e aproveitar o que está acontecendo em volta de você para identificar o que trabalhar dentro de você. Então, por exemplo, se você percebe que tem muita vontade de ajudar os outros, mas que não tem tempo para você, essa é uma pista do que você precisa mudar no sentido de ter tempo para você. E se você sente que os outros precisam muito de alguma coisa, de ajuda, é bem importante e bem oportuno que você comece a olhar para dentro e a se cuidar. Porque vai estar nesse contexto de ver nos outros aquilo que você precisa fazer por você, que é chamado projeção. Então a gente projeta conteúdos. A maneira de você aprender, quando a gente fala de projeção de conteúdos inconscientes, isso não é bom ou ruim a priori. Na verdade, é como a gente funciona. A projeção de conteúdos inconscientes é uma forma de o nosso inconsciente querer a cura. Então, quando a gente se identifica com alguém, tem 2 formas de se identificar com alguém. Você pode se identificar com alguém porque gosta da pessoa, ou seja, você está vendo coisas suas que você gosta na pessoa. É a projeção de conteúdos. Como dizer? É que mesmo que um conteúdo seja inconsciente, não quer dizer que a gente não sinta esse conteúdo. A gente só não está consciente, a gente só não está percebendo que está afetando a gente, nesse sentido de inconsciente. Não quer dizer que não possa ser percebido. O inconsciente se manifesta o tempo todo. O inconsciente se manifesta o tempo todo. Ou seja, o inconsciente não é inconsciente. Ele é supraconsciente. Porque a mente inconsciente é o nome que deram. Parece que inconsciente é a negação da consciência. Mas inconsciente é outra forma de consciência fora da consciência habitual. Esse é o sentido prático do inconsciente.
Quando você entende isso, fica mais fácil de lidar. O que eu quero dizer é, o nosso inconsciente, ele está sempre consciente de tudo. Então, quando você se identifica positivamente com alguém, isso é a projeção de conteúdos inconscientes seus, mas positivos, que você gosta, que você tem afinidade. Quando você não gosta de alguém, é o contrário. São conteúdos seus, uma parte sua, que você vê na outra pessoa e por isso não gosta. Mas qual que é a oportunidade que isso traz? É de poder se curar. Então não tem nada de errado a projeção. Na verdade, ela é um caminho para você olhar para dentro. Por isso que se você quer muito ajudar uma pessoa, é porque você gosta dela, né? Dificilmente alguém vai querer ajudar quem não gosta, né? E de alguma forma você está vendo nessa pessoa algo seu que está inconsciente. Vou dar um exemplo. Eu lembrei de uma vez, faz muito tempo, que eu estava num curso de Reiki e o professor falou uma história de alguém da família dele que sempre que via alguém em necessidade, parava o que estava fazendo para ajudar. E aí esse professor falou que estava tudo bem, estava tudo certo, não tem nada de errado nisso. Só que um passo a mais é olhar para dentro e ver qual é essa parte dentro que precisa de ajuda. Porque quando a gente tem muita vontade direcionada para os outros, no sentido de ajudar, não tem nada de errado. Mas pode ser uma pista de uma parte sua que você está querendo ajudar através do outro. Então é nesse sentido o amor próprio apresentando, nesse contexto da constelação familiar, é no sentido de fazer por você, se cuidar e aproveitar as oportunidades que você tem de aprofundar o seu autoconhecimento. A gente sente o inconsciente, todo dia isso transita pela gente. Então, observar, por exemplo, o que te incomoda e olhar para dentro, se perguntando de que forma isso está em mim. E também, melhor ainda, se você tem vontade de cuidar dos outros e não tem tempo de se cuidar, já fala que falta um equilíbrio. E se falta um equilíbrio, é como você equilibra botando tempo e ação do outro lado da balança. Então, se você passa muito tempo cuidando dos outros, você pode começar cuidando de você. Dessa forma, você equilibra a balança. Então, o que eu estou falando não é sobre parar de cuidar dos outros, mas de lembrar de um outro que precisa de cuidado, que é você. Porque se você... E olha que interessante, quando você está cuidando dos outros, esquecendo de cuidar de você, no fundo você tem a esperança ou o desejo de que as pessoas retribuam e que elas também cuidem de você. E, vamos dizer, é provável que isso não aconteça como você gostaria. Por quê? O que eu vou falar é bem importante para, vamos dizer, se aprofundar em se conhecer. Então, por que você não recebe o cuidado que você gostaria? A resposta é porque os outros espelham o seu autocuidado. Ou seja, na mesma medida que você se cuida, é a medida que os outros te cuidam de você. Então, se você não está recebendo cuidado, é mais uma pista, mais um indicativo de que você precisa olhar para dentro para se cuidar. É necessário se dar cuidado. A falta desse autocuidado faz com que os outros também não te deem. E, no fundo, ao cuidar dos outros, o que você mais quer é receber cuidado. Daí eu vou trazer uma informação nova, que é a seguinte, que eu não falei na live do Instagram, ou seja, a live de hoje tem mais aprofundamento. São 5 formas de amor. Eu falei que a constelação fala de dois tipos de amor, o que adoece e o que cura. Mas também, existem várias classificações, né? Mas existe, nas relações entre as pessoas, isso é de um livro que eu acho que se chama 5 Formas de Amar. As 5 formas de amar. Alguém conhece? Se puder escrever,
Se alguém sabe, eu vou escrever a sigla que ajuda a lembrar. Então, a palavra pesca. A palavra pesca é uma maneira de lembrar as 5 formas de amar. Uma forma é dando presente, então a pessoa dá coisas para mostrar que ama. Outra forma é o elogio, ou seja, falando coisas boas da pessoa. A outra é o serviço. Então, as pessoas que fazem muito pelos outros têm a forma de amar do serviço. Depois, o C é de carinho. E o A é de atenção. Olha que interessante. Se você identifica essas 5 formas de amor, fica mais fácil de você entender por que num relacionamento que você está, pode não estar havendo sintonia. Muitas vezes a falta de sintonia é indício de formas diferentes de amar. Então, se você está num relacionamento com alguém que mostra que ama dando presente ou elogiando, e a sua forma é carinho e atenção, não vai ter compatibilidade, a não ser que você sente. E que você, vamos dizer, deixe a outra pessoa saber qual é a sua forma de amar. Você que está assistindo a live já identificou qual é a sua forma de amar? Se puder escrever ou deixar nos comentários. Quando você identifica a sua forma de amar e você identifica a forma de amar do seu parceiro ou parceira, fica mais fácil de ter sintonia, porque você pode expressar e reconhecer que a outra pessoa tem uma forma diferente e que está tudo bem. E a ideia não é mudar o outro. Serviço. Legal, Denise. E se você está num relacionamento, a pessoa com quem você se relaciona, qual é a forma dela? Você já percebeu? E é interessante. Mas o serviço, olha que interessante. O serviço é cuidado, né? Vou até aproveitar isso para comentar sobre. Serviço é cuidado, né? Então, é comum a gente querer ajudar os outros, fazer coisas pelos outros. Essa é a forma do mostrar que se importa, através do serviço, fazendo coisas pelos outros. Pode ser que para outra pessoa a forma de amar seja a atenção. E a atenção é no sentido de escuta, escuta emocional. E aí a questão é, será que quando você faz coisas pelos outros, o outro recebe isso como amor? Será que às vezes é falar sobre, às vezes falta falar sobre qual é a sua forma de amor e perguntar para a pessoa qual é a forma dela. E daí dá para usar a palavra pesca para você ter uma referência. Outro assunto é quando se fala de fazer pelos outros e não fazer por si, existe uma influência, vamos dizer, da criação, da educação que você recebeu, que é ouvir que é importante cuidar dos outros. Ou, por exemplo, geralmente na ordem de nascimento dos filhos, o filho mais velho tende a ser mais cuidador. Tende a ser, não quer dizer que é uma regra. Até porque o filho mais velho ouve muito que ele tem que cuidar dos irmãos mais novos. Mas na ordem de nascimento, o mais velho tende a ser mais cuidador. Daí o segundo tende a ser mais rebelde, o terceiro mais rebelde e assim por diante. Por que os seguintes têm que ser rebeldes? Não é que tem que ser, né? Porque os irmãos seguintes tendem a ser mais rebeldes? Porque eles precisam disputar o espaço. O filho mais velho chega e não tem nenhum outro irmão para disputar. Então ele recebe toda a atenção. Daí os seguintes estão disputando a atenção restante. E aí, se você é uma pessoa cuidadora, a minha pergunta é, será que você é a filha ou filho mais velho? Tende a ser, mas não necessariamente é uma regra. Tem mais uma coisa. O amor é
é o que o amor faz. Em que sentido? Muitas vezes as pessoas dizem que amam, que aí é o exemplo da pessoa que mostra amor pelo elogio ou dando presente, mas não dá atenção. Olha que interessante, que de alguma forma, usando equilibrar as formas de amor, tomar consciência delas, pode ser um caminho para estabelecer melhores relacionamentos. Então, por exemplo, você identifica a sua. Olá, Sidney, bem-vindo. E Sidney, você se percebe cuidando das pessoas? Você se percebe como cuidador? Faz sentido o que eu comentei sobre a ordem de nascimento dos irmãos? Isso. E a Denise falou que é bom saber sobre os tipos de amor. Exato. Quando você entende as formas de amor, você pode, vou dizer assim, equilibrar. Você pode fazer também da forma que a outra pessoa reconhece como receber amor e pode comunicar também qual é a sua forma. Fica mais fácil de perceber que às vezes não tem escuta ou a relação não está fluindo só porque são formas diferentes de pensar. Mas falar sobre as formas diferentes facilita a comunicação. E aí tem mais uma coisa, o amor é o que o amor faz. Então não basta falar que ama, né? De alguma forma é necessário mostrar, ou seja, não é nem mostrar, também porque mostrar, só por mostrar também não é o caso, né? Mas é importante, vou colocar assim, amor é aceitação. Se você ama, você aceita. Se você não aceita, você não ama. Às vezes a pessoa diz que ama, mas quer mudar o outro. Será que isso é amor? É que aí é interessante falar sobre isso. A Ruth escreveu: Eu sou a mais velha, mas no meu caso a cultura falou mais alto. Ou uma coincidência, Ruth, porque a cultura e ser filha mais velha, as duas coisas falam sobre ajudar os outros, né? Sobre cuidar dos outros. Então, meio que foi no seu caso, né? E relacionamento, se você quer mudar a outra pessoa, geralmente isso incomoda, isso acaba desgastando a relação. E aí um ponto-chave, que é o que eu falei da projeção, é o que você quer mudar na outra pessoa. Isso já é uma pista para você mudar ou aceitar em você. E não esqueça. Ah, sim, é verdade. A Ruth é aquariana e aquário é um signo humanitário, é verdade. Que é o bem de todo mundo. E então, amor e exigência. É bem interessante, não sei se você já parou para pensar nisso. Quando eu estava fazendo o roteiro para esse vídeo, que eu veio alguns insights, até tem algumas coisas novas de ideias que surgiram para entender as emoções. A ideia do que eu estou apresentando é, você pode entender como você se sente, entender as suas emoções e mudar a forma de você lidar com você mesmo, nesse sentido. Então eu vou colocar assim, amor e exigência, eles não são antagônicos, vamos dizer assim. De alguma forma é importante, os dois são importantes, mas o amor é a aceitação e vem do coração. A exigência é julgamento e vem da mente. A mente ou o coração não tem um melhor que o outro, a gente precisa dos dois. Quando eu falo mente, eu falo sim de forma simbólica, o pensamento e o sentimento. Então, o coração como símbolo para o sentir e a mente como símbolo para o pensar, julgar. Então, a questão é o que você está priorizando na sua vida? Você dá mais importância para o sentir ou para o pensar? É comum que a gente sobrevalorize o pensar para se proteger. Então, mesmo as pessoas emotivas são também muito pensadoras, muito racionais, só que lidam de forma diferente. Como as pessoas mais emotivas são mais sensíveis, a forma de o pensamento aparecer é através dos medos, das inseguranças. Geralmente, quando se tem muitos medos e muita insegurança, também tem muitos pensamentos. Que aí, ou seja, todo mundo é pensador por natureza. E aí o ponto-chave é como encontrar um equilíbrio entre o pensamento e o sentimento.
Então, o pensamento está no lado do julgar. Sabe quando a pessoa fala, eu estou te cobrando? Os pais falam isso, ou pelo menos os meus falaram para mim. Eu estou fazendo isso por você, estou te cobrando, você não entende, mas um dia você vai entender, é para o seu bem. Essa fala é uma fala mais para o lado do julgamento. E aí vamos colocar o lado masculino e o lado feminino? O lado masculino, o homem e a mulher, os dois têm um lado masculino e feminino. E que são maneiras de se expressar e atuar. O masculino é para fora, o feminino é para dentro. Ou seja, o amor é mais feminino, o julgamento e a exigência é mais masculino. E aí é importante o equilíbrio dos dois, que é o equilíbrio entre a aceitação, que é o amor, e a exigência, julgamento, que quer aprimorar as coisas. Ou seja, os dois lados são importantes. Daí, entender isso vai facilitar as relações. Porque a pergunta é, será que você está se guiando pela exigência, pelos julgamentos, ou você se guia pelo amor, pela aceitação? Quer saber como identificar isso? O quanto você se aceita. Pensa nesse momento. Quanto você se aceita numa escala de 0 a 10? Quanto mais você se aceita, mais você se ama. E, por consequência, mais você ama os outros, aceita os outros. Se você quer desenvolver mais amor incondicional, e amor e gostar não é muito a mesma coisa. Amor tem a ver com uma aceitação, independente da pessoa ser igual ou não a você. O gostar tem mais ligado à afinidade. Essa pessoa pensa igual a mim, eu gosto dela. Não pensa igual a mim, discorda de mim, não gosto dela. O amor seria igual para todo mundo. Se discorda de você ou concorda, é igual. Porque o amor vem do coração. Quem não gosta de quem discorda é a mente. É o ego, que não quer ser confrontado. E quando confrontado quer se defender. Então a ideia do amor incondicional o amor incondicional vem do coração. Então ele não tem julgamento. O caminho, no livro do Prem Baba, O Propósito, ele fala que o despertar da consciência é o despertar do amor. Que o caminho para o ser humano é o caminho do amor, do voltar-se para o coração. E aí esse despertar vai passar pela aceitação emocional. E aí o ponto-chave. O que impede, então? Se o amor tem em todo lugar, tem aquela frase, né? Deus é amor. Quando eu ouvia isso antigamente, eu não descia bem. Eu já vejo diferente hoje. De fato, Deus está em todo lugar, o amor está em todo lugar. Ok, e se o amor está em todo lugar, por que a gente não sente ele? Né? Quando eu falo a gente, eu estou generalizando e estou me incluindo. Porque a gente aprendeu a reprimir os sentimentos. De alguma forma, a educação não acolhe bem que se mostre raiva. A tristeza também é mal vista, porque a tristeza dói, então ninguém quer sentir tristeza. O medo, ninguém quer sentir medo. Só que tristeza, raiva e medo são emoções ou sentimentos básicos. Então eles são necessários. É importante aceitar a tristeza, eu diria, e a tristeza, vou colocar que ela é muito importante. E vamos dizer, quando você nega um sentimento, ele fica permanente. Então, quando você nega a tristeza, ela vai continuar lá, e mais forte. E aí pode chegar a depressão. Então, a depressão, que é um extremo da tristeza, pode ser por fatores químicos? Sim, sem dúvida. Mas e quanto a gente afetando a nossa química? Os pensamentos que você nutre afetam a química do seu corpo. Quem tem pensamentos de negação ou insatisfação em relação à vida tende a ser uma pessoa mais ácida. Ou seja, a postura ácida faz o pH do corpo também ficar ácido. A saliva fica ácida. Pessoas mais, vamos dizer, ácidas, negativas, que reclamam muito, vão tender a ter mais cáries no dente, porque a saliva fica ácida. E pessoas mais tranquilas vão ter mais placa, ou seja, vai ter questão para tratar com o dentista de qualquer forma. Ou seja, dificilmente se tem cárie e tem placa ao mesmo tempo. Pelo menos é isso que um dentista me explicou uma vez. Ou se tem um ou se tem outro, por causa do pH da saliva.
e do pH do corpo também. E o pH básico é melhor para o corpo. As doenças se desenvolvem num pH mais ácido. Então, desenvolver um temperamento mais tranquilo ajuda até a ter uma boa saúde, porque vai se ter, bom, vai ter um pH mais básico e vai evitar doenças. Quem quiser saber mais sobre isso, é só pesquisar no Google causa emocional das doenças ou metafísica das doenças, que você encontra essas informações que eu comentei. De vez em quando eu leio, principalmente quando eu sei de alguma doença que me chama a atenção, aí eu não fui ver a questão do coronavírus ou dos vírus na metafísica. Mas olha que interessante, falando da tristeza. A tristeza está relacionada a doenças na região do coração e pulmão. Então, pneumonia, por exemplo, ou doenças no sistema respiratório, tem a ver com a tristeza. E é a tristeza não aceita. Quando você aceita a tristeza, você libera ela. Então, imagina, eu estou atendendo, entre os clientes que eu atendo, eu tenho um cliente trabalhando com a questão da depressão. Em 2 sessões que a gente fez, já mudou muito a relação dela com a depressão. Diminuiu. No começo eu perguntei qual era a intensidade, como ela sabia que tinha depressão e qual era a intensidade. Aí ela explicou e falou que a intensidade era 8. Depois da primeira sessão caiu para 6. Ou seja, o quanto ela sentia a depressão. Depois da primeira sessão, depois da segunda caiu para 4. E a gente vai continuar fazendo as sessões até vamos dizer, fechar. E o que a gente está trabalhando é aceitar os sentimentos. Aceitar a raiva, aceitar o medo, aceitar a tristeza. Principalmente a tristeza. Porque a tristeza é uma dor emocional que a gente tenta evitar. Porque evitou na infância. Eu vou ler. A Denise escreveu: sempre fui mais emoção, mas tinha medo de sentir, por ser intensa, e tentava sempre reprimir. Então, Denise, o medo de sentir já é, olha que interessante, já é da mente, porque a mente acha que vai perder o controle ou vai ser manipulada pelas pessoas e aí não pode ser vulnerável. O medo de sentir é o medo da vulnerabilidade. Aceitar a vulnerabilidade faz toda a diferença no sentido de ficar em paz consigo mesmo e se aceitar. A Aline escreveu: a minha forma de amar, eu sou a pesca. E quem eu amo é o serviço. Ah, o P, Aline, você é o P? O P é de presente? É isso? Porque o pesca é P de presente, ou seja, dar coisas para a pessoa. O E de elogiar. O S de serviço. C de carinho, A de atenção. E a pessoa que você ama é o serviço. Sou canceriana e o meu antigo relacionamento era sagitário. Então, exato. A Ruth fez o exercício para acolher a tristeza, né? E a melancolia foi embora. Sim, exato. E então, falando então de aceitar a tristeza, porque a tristeza é uma dor, a tristeza é uma angústia, e a gente, de alguma forma, na infância precisou evitar os sentimentos, porque não sabia lidar. E às vezes o sentir era desproporcional. Só que hoje, como adulto, fica mais fácil de lidar de forma diferente. Sim, essa forma de tristeza é real para o meu coração. Sim. E por isso que aceitar a tristeza, porque quando você aceita o sentimento, você libera esse sentimento. Então, aceitar a tristeza. Como aceitar a tristeza? Né? Eu estou falando aceitar, mas não estou dizendo como. Experimenta tomar o seu tempo como se fosse uma meditação. Você pode fazer isso hoje à noite, antes de dormir. Leva a mão pro peito, para a região do coração, porque normalmente é onde a gente sente a tristeza. Eu já trabalhei a tristeza em mim. Até há 2 anos eu sentia uma tristeza. Geralmente, quando envolve alguma perda, ou envolve uma perda emocional, é quando a gente entra em contato com a tristeza. Mas com a tristeza, a gente sente uma dificuldade de respirar,
parece que a respiração vai fechar, e a vontade é ficar ocupado, pelo menos é assim que eu me sentia, de fazer coisas e ir para lugares abertos. Lugar fechado meio que aumentava a sensação de tristeza. Então, aceitar a tristeza significa olhar para ela, olhar para dentro, entrar em contato com a tristeza mesmo, dizer sim para ela. Você diz sim para a tristeza, você percebe que a tristeza não é ruim, porque a tristeza faz olhar para dentro. Então, você agradece a tristeza por ela estar aí, te lembrando de olhar para dentro, te lembrando de se cuidar, de se recolher. E um último passo que você pode fazer é, se tem mais pessoas na sua família que você percebe que sentem muita tristeza ou depressão, você pode imaginar os seus antepassados, os seus pais, avós, bisavós, e imaginar que você devolve para eles o que é deles. Às vezes a gente pega para a gente uma tristeza que não é nossa. Quando você devolve a tristeza, seja para os pais, para os avós e bisavós, eles ficam fortes. E você também. Sim, a tristeza tem ligação com a respiração. E aí, Aline, o que você pode experimentar fazer quando estiver triste é dizer sim para a tristeza. Dizer sim para ela e agradecer porque ela está te levando a se recolher, a se voltar para dentro e a se cuidar. Quando você faz isso, fica mais leve. E outra também, quando a gente está na tristeza, acontece de você enfocar só o negativo da experiência. Eu tive uma cliente que o tema era tristeza. O pai, culpa porque o pai faleceu na casa dela. Acho que eu fiz essa sessão na segunda-feira. E aí a cliente sentia essa culpa porque o pai faleceu. E quando ela falou, ela estava falando emocionada. E ela estava se tratando de saúde, estava se curando de um câncer. E quando ela falou do pai, ela falou muito emocionada. E aí ela falou, porque meu pai, ele estava aqui em casa, ele passou mal, não quis que eu levasse ele no hospital. Daí ele foi pro quarto, deitou para dormir e faleceu. Só que ela falou isso muito emocionada. Aí eu falei, olha, você percebeu que ele fez a passagem dele em paz? Ela, ela não tinha olhado por esse ângulo. Quando eu perguntei, ela fez um gesto de tomar consciência e ficou mais leve, porque ela estava só olhando que ele faleceu e não aceitou a ajuda dela, como se ela se culpasse por não ter insistido, ou não ter forçado o pai a ir para o hospital. E depois que a gente fez a constelação, quando ela imaginou e olhou para o pai, ela sorriu, porque ela viu que o pai estava em paz. Ela falou que viu o pai sorrindo. Só aí já tinha terminado a constelação, mas a gente ainda trabalhou um pouco mais, no sentido de liberar a culpa que não era só dela. Deixa eu ler as mensagens. O Sidney escreveu: já sabe o porquê de carregar umas emoções antepassadas que nem conhecemos? Então, Sidney, por amor. Na constelação fala do amor que adoece. A gente, por amor, aí de novo, a gente funciona em dois níveis, consciente e inconsciente. No nível inconsciente, a gente é puramente emocional. No nível consciente, a gente é mental e emocional, as duas coisas. Só que no inconsciente, a gente é só emocional. Então, as emoções, elas seguem a ideia do grupo como família. Então, quando, por exemplo, existe uma tristeza que passa de geração em geração, a gente, sem saber, se conecta com ela. Que foi o meu caso. Eu soube que a avó da minha avó se matou, disseram que por ciúme do marido. Daí a minha bisavó então cresceu sem mãe e cresceu na casa de familiares diferentes. Então ela, em relação à minha avó, também não estava muito presente. Aí a minha avó também não estava muito presente para minha mãe e minha mãe para mim, que estava sempre trabalhando. Ou seja, cada uma teve o seu contexto, mas de forma diferente vivenciou estar ocupada fazendo coisas. Todas elas cuidavam dos outros, mas não tinham tempo para si. Então, de alguma forma, a tristeza que elas não souberam lidar, de alguma forma fazia com que elas não ficassem presentes, porque ficar presente é ficar em contato com o que você sente. É bem interessante isso.
Ficar presente é ficar em contato com o sentimento. Então, se existe uma negação para a tristeza, para a raiva ou para o medo, da mesma forma, é uma negação para estar com você mesmo. Depois o Sidney escreveu: às vezes acho difícil me imaginar devolvendo coisas para quem eu nunca conheci. É exato. Para a mente lógica, Sidney, não faz sentido mesmo, não. Mas o que você pode fazer? Experimenta imaginar. Você pensa nos seus antepassados e, vamos dizer, as pessoas passam por perdas. E às vezes lidar com uma perda é difícil, porque a forma como se vê a perda faz ela ser pior. Se a gente vê que a passagem, o falecimento, é só uma etapa e que todo mundo vai ter ela, então de alguma forma fica mais leve. Tem uma frase que é do Osho. O livro dele, acho que é sobre a morte. Um livro do Osho sobre a morte. Ele fala: as pessoas perguntam se existe vida após a morte, mas esquecem de fazer a pergunta mais importante: se existe vida após o nascimento. Parece paradoxal, né? Como assim? É lógico que existe vida após o nascimento. Eu estou vivo. O que ele está questionando é: será que a forma que você vive é de fato viver? Será que você vive intensamente tudo o que você poderia? Será que você tomou a vida que você recebeu dos seus pais? Tomar no sentido de receber? A minha experiência na constelação, e é da constelação isso mesmo, é quando alguém não toma os pais, quando você não toma os seus pais, tomar os pais significa aceitar eles como eles são, ter gratidão pela vida e deixar com eles o que é deles. Quando você não toma os seus pais, porque tem julgamento, porque tem mágoa, por qualquer motivo que seja, quando você não toma os seus pais, você também não toma a vida. Porque você é metade do seu pai, você é metade da sua mãe. Então é impossível você ter ressentimento pelo seu pai ou pela sua mãe sem que isso volte para você. Porque você vai ter o que você sente pelos outros, você sente por você. Não tem como separar. Não tem como separar. Todos somos um. Sabe a ideia de todos somos um? De fato é isso. O que a gente sente pelos outros é o que a gente sente pela gente. Ou seja, quanto mais a gente desenvolver a aceitação dos nossos sentimentos, quanto mais é possível se conectar com a tristeza. Sim, sim. É complexo. Sim, no primeiro momento é complexo. Porque não é uma coisa que ensinam pra gente, né? É uma informação assim que. E olha que interessante, a constelação, não sei se vocês sabem, a constelação ela surgiu com o Bert Hellinger observando uma tribo na África do Sul. Então, ele percebeu que nessa tribo, quando havia algum desentendimento entre duas pessoas na tribo, eles faziam um ritual, como se fosse uma festa, uma dança. E eu já vou responder, Denise. E eles faziam um ritual, uma dança, e como se eles representassem aquele conflito. Só que eles faziam essa dança e, de alguma forma, eles deixavam o movimento que surgia no campo para expressar o que estava acontecendo. A ideia que, então, que o Bert Hellinger percebeu foi: essa tribo via que o conflito entre duas pessoas da tribo falava de toda a tribo. Ou seja, era algo que estava na tribo como um todo, não só naqueles dois. E daí que veio a constelação. Então, a constelação não veio de estudos profundos científicos. Isso é muito interessante. Por isso que a constelação tem outro nome, que é abordagem sistêmica fenomenológica, segundo Bert Hellinger. Sistêmica, porque fala de grupos, percebe a relação no grupo. Fenomenológico, porque olha para o fenômeno. Fenômeno é o que acontece no momento presente.
Então, não tem certo e errado. É assim, você está vendo algo acontecendo e lida com isso. Então, a constelação ela veio da observação de uma tribo africana, de um ritual que eles faziam, que era representar o que acontecia entre dois indivíduos. Então, não foi estudo, tanto que não se considera ciência, vamos dizer assim, não se considera científico. Até se pesquisar na Wikipedia, tem gente que chama de pseudociência, porque disse que se diz científico, mas é fenomenológico. A fenomenologia faz parte da filosofia. Então, vou colocar, a constelação familiar é tão ciência quanto a filosofia ou a sociologia. Só porque não pode medir, porque realmente não dá para medir o funcionamento da constelação, dá para medir o resultado. É possível medir as pessoas que passam pelo processo de constelação e a mudança que elas têm. Mas agora, como medir o que está por trás? A Denise escreveu: como tomar o pai quando a mãe não permite? Então, Denise, fazendo uma constelação. Faz uma constelação que você consegue. Primeira resposta, mas eu vou dar outra resposta também. Então, a questão principal é dentro de você. Então, a questão principal é com o seu pai e a sua mãe dentro de você. O fato de um dos pais não permitir, isso só vai ser definitivo se você aceita. Mas, claro, tem toda a questão emocional, sem dúvida. Reconheço isso. Uma coisa que eu te sugiro é fazer uma constelação, você vai resolver dentro de você, com o seu pai e a sua mãe dentro de você. Quando você resolve com seu pai e a sua mãe dentro de você, fica mais fácil com os pais de fora, tá? Então, depois que o Bert Hellinger ele fez essa descoberta, essa observação, aí ele foi estudar outras coisas. Depois disso que ele foi estudar análise transacional. Análise transacional fala dos eus. O eu adulto, eu pai e eu criança. O eu adulto pode ser... melhor. O eu adulto é o eu funcional. O eu pai pode ser um pai apoiador, como pode ser um pai exigente, severo. Então, o eu pai pode ser severo ou pode ser apoiador. O adulto é adulto e a criança ela é livre ou adaptada. Então, vamos dizer assim, de maneira geral, a gente foi adaptado, a gente passou por educação, então a educação adaptou a gente. Só que na relação com a família, a gente ficou, vamos dizer, ou adaptado, que quer dizer submisso, ou rebelde, corrigindo. A educação fez a gente deixar de ser criança livre. Criança livre é a espontaneidade, liberdade. E a gente passou a ser adaptado. Adaptado quer dizer a gente se adaptou à relação com os pais. Foi o jeito como eles trataram a gente, eles, ou quem teve essa função, esse papel, que de alguma forma define como a gente lida com a vida. Exemplo, meu pai foi da forma dele, exigente, severo e autoritário. Eu, por muito tempo, me incomodava com pessoas assim. E nem queria estar perto. Ou seja, ele também não me aceitava sendo assim. E no fundo eu era. E aí, trabalhando isso, acho que há alguns anos eu consegui resolver. Então, e olha que interessante, a gente se adaptou à educação que recebeu. Então, a gente ficou ou rebelde ou submisso. Em alguns contextos, rebelde, quer dizendo não, contrariando, e em outros contextos, submisso, aceitando o que não queria. Então, o Bert Hellinger fez essa descoberta da constelação e foi estudar outras coisas. Ele estudou terapia familiar, que já tinha ou foi paralelo. Na verdade, o que eu sei que ele estudou foi análise transacional e depois também alguma abordagem da psicanálise ou algo assim. Mas a questão que a constelação ela é muito simples. Ela é a observação do fenômeno como ele é. Voltando já que eu estou falando da constelação, eu vou falar dos dois tipos de amor.
os dois tipos de amor, é o que adoece e o que cura. Por que é importante entender isso? O amor que adoece é o que leva as pessoas a assumir sentimentos e dores de gerações anteriores. Por exemplo, se alguém faleceu, o amor que adoece é eu quero falecer também. Ah, existe uma tristeza, então eu também sinto ela. Existe uma mágoa, então eu também sinto. Por exemplo, no exemplo que a Denise deu, que a mãe não permite que ela tome o pai. De alguma forma isso vai estar dentro de você também. Por isso que é importante resolver dentro. E então imagina que a sua mãe de alguma forma ainda tem um poder de impedir que você faça o que você quer, né? Porque de fato afeta a gente. Na alquimia, falando de alquimia também, fala que os pais de alguma forma o que eles falam afeta muito os filhos, porque o DNA veio deles. É como se estivesse comandando o DNA. Por isso que, por isso que falam na constelação também que também na psicologia também que é importante os filhos em algum momento, vamos dizer, sair de casa, ou seja, romper com os pais e seguir o próprio caminho, que isso é importante, faz parte do desenvolvimento. E exato, e que às vezes o ficar muito perto pode ainda manter algumas limitações da infância. E você não poder, não, talvez não se ouça. Porque no exemplo da Denise, se você quisesse muito ouvir o seu pai, ou seja, tomar o seu pai, pode ser que você não esteja se ouvindo porque está ouvindo a sua mãe. E então, daí é importante encontrar o seu caminho para isso. Uma constelação ajuda a resolver a situação. Então, o amor que adoece é esse amor que faz a gente assumir destinos que a gente não quer, seja doenças, seja acidentes, seja morte, etc. Esse é o amor que adoece. O amor que cura é o amor que vem de observar as ordens do amor. As ordens do amor ou leis sistêmicas da constelação familiar, quando elas são observadas, isso traz a harmonia. É isso que se faz numa constelação. Quando eu facilito uma constelação, eu estou buscando formas de, nas relações, no campo, favorecer que as ordens do amor possam fluir. A Lucely escreveu, é engraçado, depois da constelação, a gente para de querer a mudança do outro e passamos a querer a nossa. Exatamente, Lucely. É isso mesmo. E, e quando fala do amor que adoece, quando você, o amor que adoece é a falta das ordens do amor, da falta de observar as ordens do amor. O amor que cura é exatamente observar elas. São três as ordens do amor. Olha que simples. Você só precisa observar três coisas. Quando você tem clareza dessas três coisas e você permite que essas três ordens do amor fluam na sua vida e nos seus relacionamentos, isso traz harmonia e bem-estar. Quais são as três ordens do amor? Equilíbrio entre dar e receber. Ou seja, nas suas relações. Por isso que fazer demais, cuidar dos outros demais e não se cuidar, fala de um desequilíbrio. Então, é importante nas relações entre iguais manter um equilíbrio entre o dar e receber. Entre pais e filhos, os pais dão e os filhos recebem. A forma de os filhos retribuírem aos pais é passar adiante. Assim a ordem do amor pode fluir. Mas acontece de os pais buscarem os filhos como se fossem filhos dos filhos. Ou os filhos se colocarem como pais dos pais. Essa semana eu atendi uma cliente que tinha essa questão, em que na relação com a mãe dependia dela financeiramente. E ela disse que a mãe só pensava no dinheiro. E tudo que a filha tinha, a mãe pedia e queria. E que era assim, a mãe com a avó também tinha essa maneira de ser. Então, isso estava sendo repetido nas gerações. Então, ou seja, às vezes os pais não deixam, como a Denise falou. Mas aí, qual é o caminho então? Deixar que continue assim, até sua mãe querer te dar permissão para você tomar o seu pai? Ou assumir o que você quer?
Porque às vezes realmente não vai ser o pai ou a mãe que vai mudar. Aí a mudança precisa ser sua. A Aline escreveu: a pessoa ter filhos de outro relacionamento seria um amor que adoece? A pessoa ter filhos de outro. Não, de forma alguma, Aline. A ideia do amor que adoece e do amor que cura não tem a ver com um relacionamento ou outro. Para o amor do espírito, o amor, vamos dizer, para o campo, tudo inclui, tudo faz parte. Não tem essa questão de um relacionamento só ou da questão de matrimônio para ter filhos. Isso não tem a ver com o amor que adoece. O amor que adoece tem a ver com doenças, acidentes, assassinatos, violências, desejo de morrer, não aceitação, ou seja, o amor que adoece é mais ou menos o que a gente tem na sociedade de forma geral, vamos dizer assim. O amor que cura é o amor que permite as ordens do amor fluir. Aí eu falei do dar e receber, nem sempre as pessoas vão favorecer isso, nem sempre os seus pais vão deixar ou facilitar que você consiga o equilíbrio do dar e receber. Daí, dois caminhos. Você pode fazer uma constelação para trabalhar isso, ou você segue seu coração para que o amor possa fluir. A outra ordem do amor é a hierarquia. Hierarquia ou precedência, que fala os pais são grandes e os filhos pequenos. Que significa? Os pais são pais, os filhos são filhos. Então é importante os filhos estar nesse lugar de filho em relação aos pais. Isso também se aplica aos relacionamentos. Oi, Sil. Depois que a live terminar, acho que já fica disponível para assistir. Dá para você assistir depois. E dá para assistir desde o começo também. E aí você pode deixar um comentário. E quem está gostando da live, clica no curtir aí. Que faz a diferença, é importante para o vídeo aparecer mais. Então, e aí sobre a hierarquia na relação com os pais, também tem a questão do relacionamento. Então, pegando o contexto do que a Aline escreveu, a questão dos filhos de outro relacionamento. É importante, quando se fala de outro relacionamento, o reconhecimento de que houve uma relação anterior. Porque para as ordens do amor, para o contexto da constelação familiar, o relacionamento anterior precisa ser reconhecido. Quando ele é reconhecido, você fica disponível para a relação atual. Se a relação anterior terminou mal e tem ressentimento, tem mágoa, é como se você ficasse preso nessa relação, preso ou presa nessa relação. Daí só quando você se abre para reconhecer a relação anterior, reconhecer que se não deu certo, os dois são responsáveis e reconhecer que houve coisas boas. Quando você traz esse reconhecimento, também traz mais leveza e libera a pessoa. A Sil Guimarães escreveu: como lidar com enteados, que são filhos de outro relacionamento, né? Um deles é usuário de drogas, ele está desgastando meu namoro. Estou com medo de me casar e ter problemas para sempre. O que me sugere fazer? Então, eu sugiro fazer uma constelação. Mas eu vou falar mais. Então, olha que interessante. Quando você chega num relacionamento e o casal e a pessoa já tem filho, é importante reconhecer a mãe. Eu estou assumindo que você é mulher e tem relacionamento com um homem, mas não faz diferença. Se for duas mulheres, dois homens, ou uma mulher e um homem, é importante reconhecer a relação anterior. Reconhecer a relação anterior quer dizer, se existe dificuldade com o enteado, que é o filho do seu relacionamento, a mãe ou o pai desse filho precisa ser reconhecido no sentido de que você não está ocupando esse lugar. Pode ser que esse enteado sinta ou não queira o lugar da mãe ou do pai dele ocupado. Então, como lidar? Primeiro, o oficial faz uma constelação, porque isso vai facilitar muito.
E a segunda opção é, pensa no pai ou na mãe desse enteado, e, e de alguma forma traz o sentimento de que você não está ocupando o lugar dessa pessoa. Você não está ocupando o lugar de mãe ou de pai para o enteado. E. Ah, sim. Então, quem rejeita se sente rejeitado. Então, ele rejeita a mãe e possivelmente ele se sente ou foi rejeitado. Então, vamos dizer, o que ele precisa, de alguma forma, é de aceitação, de acolhimento. A Aline escreveu, a constelação ajuda e muito nessa questão. Eu consegui muita evolução nisso. Na questão de lidar com os filhos do relacionamento anterior, né? Sim. Isso, a Aline escreveu, isso ocorreu comigo, meus enteados, era como se eu estivesse ocupando o lugar da mãe e ficavam rebeldes. Então, é porque é inconsciente, sabia? É importante não ocupar o lugar dos outros. Então, se você chega num relacionamento e o seu parceiro ou parceira já tem filhos, é importante você ter claro para você que você não está ocupando o lugar nem de pai nem de mãe para esse enteado. E até se puder, de alguma forma que for possível, amorosa, compreensiva, expressar isso. Que reconhece que existe um pai e uma mãe e que você chegou depois. Isso é a segunda ordem do amor, que eu falei, que é a precedência ou hierarquia. Mas eu corro léguas. Não quero lugar da mãe da maneira alguma. Me dá medo só de pensar. Entendi. Mas a outra pessoa não sabe, né? E porque imagina, você chega como parceira, você está numa relação. De alguma forma, mesmo que inconscientemente, acaba sendo, vamos dizer, o lugar. Para você pode não ser, mas de alguma forma precisa de um olhar especial, vamos dizer assim, de um olhar que cuida das relações. E então, eu falei do dar e receber, entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem, e os filhos retribuem passando adiante. No casal é importante o equilíbrio. E aí a questão do cuidar do outro, que é o tema dessa live. O tema dessa live é amor próprio, cuidar de si, amar a si primeiro para daí então amar o outro. Quando você cuida demais do outro e não se cuida, isso é um desequilíbrio entre o dar e receber. Como que existe o equilíbrio? Cuidando de si primeiro para cuidar melhor dos outros. Quando você se cuida, você faz o cuidado que você dá para os outros vir de um lugar de verdade. Porque imagina, se cuidar é tão importante, por que você não faz por você? Não é interessante essa reflexão? Se é tão importante cuidar dos outros, por que você não se cuida? É uma boa pergunta de alguém rebelde, né? E não tem aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Na verdade, os filhos vão fazer o que os pais fazem. Não funciona. É engano achar que os outros vão fazer o que você está dizendo. Tanto que tem um ditado que fala: os filhos que leem mais não são os filhos que os pais mais incentivam à leitura, mas são os filhos dos pais que leem mais. Ou seja, os pais são modelos, então o que eles fazem é o que os filhos reproduzem. Na questão das drogas, isso é bem interessante. O Bert Hellinger explica que quando um dos pais rejeita o outro, quando a mãe rejeita o pai, ou o pai rejeita a mãe, e expressa isso para o filho, ou de alguma forma o filho percebe, e isso de alguma forma influencia para o filho ir para as drogas. Ou seja, o uso de drogas pode ter a ver com a mágoa e o ressentimento entre os pais. Ou seja, imagina, o mal que se faz não resolver com os próprios sentimentos, não, e de alguma forma ele passar isso adiante.
E a terceira ordem do amor é o vínculo, o pertencimento, é o amor propriamente dito. Porque o vínculo quer dizer, todo mundo pertence. Ninguém pode ser excluído. Não importa o que fez. Então, numa família, a pessoa pode ter feito a pior coisa. Ainda assim, ela continua fazendo parte. Excluir essa pessoa traz mal-estar para todo mundo. Daí, alguém de uma geração seguinte pode querer seguir o mesmo destino. Então, dar e receber, hierarquia ou precedência, vínculo ou pertencimento. São essas três ordens do amor. Quando elas são observadas, existe o bem-estar. O amor que cura pode fluir. A Denise escreveu: já fiz algumas constelações. Me ajudaram muito, mas ainda percebo que minha mãe ainda quer que eu tome partido dela. Se eu falo algo bom do meu pai, ela fica brava. Então melhor não falar nada bom do seu pai, já sabendo disso. Sim, e entendi que você já experimentou algumas mudanças, né? Mas imagina a metáfora da cebola. A gente é uma cebola. Conforme você vai se trabalhando, você vai tirando as camadas. Então, as constelações que você fez já ajudaram muito, ou seja, tirou algumas camadas. De alguma forma, talvez, eu não sei, Denise, se você já na constelação teve a oportunidade de a sua mãe se conectar com os pais dela. Quando a sua mãe, de alguma forma, afeta a sua vida, no sentido de impedir que você faça o que você quer, ela pode estar reproduzindo a relação dela com os pais dela. Você tem alguma informação de como era a relação da sua mãe com os pais dela? E outra pergunta, nessas constelações que você fez, você teve a oportunidade de ver a sua mãe se conectando com os pais dela, deixando com eles o que é dele? Porque quando isso pode acontecer, fica mais fácil. É como se a relação entre mãe e filha não vai bem, porque a mãe não está bem com seus pais. Normalmente com a mãe. Vou colocar assim. A Sil escreveu: o que você me diz a respeito de mulheres que sempre atraem relacionamentos amorosos com homens que sempre é o primogênito? E na maioria das vezes eles estão desestabilizados no relacionamento de dinheiro. Então, a questão do dinheiro tem a ver com a relação com pai e mãe, né? Com o pai tem a ver com conquistar dinheiro, com mãe tem a ver com fazer esse dinheiro durar ao longo do tempo. Então, dinheiro tem a ver com pai e mãe. Tem pessoas que dizem que é só pai, tem outros que dizem que é só mãe. A mãe tem a ver com sucesso. Por quê? Porque sucesso é o dinheiro ao longo do tempo. Mas a energia masculina é sobre conseguir dinheiro. A energia feminina é manter esse dinheiro ao longo do tempo. E a questão de estar desestabilizado emocionalmente, para você, porque eles são o mais velho, eu acho que não só eles, não só o mais velho, mas os irmãos também vão ser. Dificilmente não é assim. Mas é claro, o filho mais velho, vamos dizer, são a primeira experiência dos pais como pais. Então, o primeiro vai ter mais cobrança, exigência, vai receber mais as projeções dos pais, seja positiva, seja negativa. Agora, é provável que não é só eu pela minha experiência, eu conheço constelação desde 2011 e facilito, trabalho com constelação desde 2012. No que eu vi até hoje, geralmente os filhos vão ter problemas equivalentes, só muda a forma de vivenciar os problemas. Por exemplo, se algum dos filhos se trabalhou mais, olhou para dentro e se cuidou mais, pode ser que esse não pareça ter tantos problemas, porque já se resolveu. Mas, no geral, se o mais velho tem problemas, me parece que os outros também têm, só que de forma diferente. Tiro isso pela minha experiência. Eu e a minha irmã passamos pela mesma exigência que veio do nosso pai. Então, os dois, eu estava atendendo ela, fazendo sessões recentemente. As questões que ela tem são questões que eu também já trabalhei em mim. Então, eu sou mais velho.
Então, na minha experiência como terapeuta com constelação e trabalhando com vários clientes, e na minha me trabalhando, os irmãos todos vão ter questões assim de falta de estabilidade emocional. Aí a Ciro escreveu, mas o que há por trás desse tipo de mulher que atrai esse tipo de relacionamento? Então, Sil, é assim, ó, cada pessoa vai atrair para si, vamos dizer, o desafio que precisa no momento para se crescer emocionalmente. Então imagina, quando essa pessoa atrai homens assim, o que que isso fala dela? O fato desse relacionamento ser alguém desestabilizado emocionalmente e com dificuldade de dinheiro. Essa mulher que cuida desse homem, é isso? Pode ser que ela está atraindo um homem para cuidar. Faz sentido? Ou seja, ela mesma precisa de cuidado. Geralmente, quem precisa de cuidado e não se cuida, vai tender a cuidar dos outros. Aí você me diz, faz sentido isso que eu falei? Essa mulher que você falou, ela acaba cuidando do homem que ela encontra, que é filho mais velho e que tem dificuldade emocional e com dinheiro. Uma história. Acabei entrando em vários detalhes e não contei a história. E a história é assim. Bom, uma vez eu estava já faz um tempo, eu não morava em Manaus, eu não morava em São Paulo, morava em Manaus. Daí eu encontrei uma amiga que estava com a filha que tinha uns 7 anos de idade. Essa amiga era advogada. E a filha estava muito brava, estava muito irritada. Daí eu perguntei o que tinha acontecido para minha amiga. Ela disse assim: Ah, quando eu era criança, eu queria muito ser dançarina. Eu queria muito fazer balé, mas minha mãe não deixou. Eu virei advogada porque ela quis. Daí minha amiga falou: Não vou deixar que isso aconteça com a minha filha. Ela vai ser dançarina, queira ela ou não. Nem preciso falar mais nada, né? A história já contou tudo. Daí o que eu quero trazer de reflexão com essa história é o quanto os pais, de alguma forma, projetam e querem realizar os sonhos que não puderam realizar eles próprios, e aí eles querem realizar na vida dos filhos. E isso tende a acontecer com muita frequência. Por que eu estou falando disso? Como o tema é amar a si mesmo, cuidar de si, por que não hoje escolher seguir os seus sentimentos? Por que não hoje escolher realizar os seus sonhos de infância? Se você na infância queria ser médico, por exemplo, pode ser que hoje não dê mais tempo, ou que você nem queira mais. Mas o que está por trás de ser médico? Tá? Talvez estudar muito, tá? Aprender coisas sobre o corpo. Que outra forma hoje você poderia usar para viver o seu sonho de infância? Então eu vou fazer essa pergunta de novo. Qual era o seu sonho de infância? Quando você crescesse, o que você queria ser? Assim escreveu. Quando percebo que estou cuidando, tipo mãe, eu perco total interesse no relacionamento. Perco a admiração pelo parceiro. É isso mesmo, Sil. Quando você. É isso mesmo. Tende a ser recíproco. Quando um parceiro se coloca como pai ou mãe do outro, a relação esfria, porque não faz sentido. Só quando tem equilíbrio, quando existe troca, que a relação flui bem. Então eu escrevi ali a pergunta, que é: qual era o seu sonho de infância? Ou seja, quando você crescesse, o que você ia fazer? Essa pergunta é muito importante. Ela é muito importante. Porque quando você identifica o que você queria ser quando crescesse, isso ajuda a você pensar hoje o que você pode fazer. Ou seja, nesse exemplo, se alguém puder responder a pergunta, quando você identifica então o que você queria na infância, talvez não dê para ser a mesma coisa. Exemplo, eu queria ser astronauta. Quando minha tia me falou que eu queria ser astronauta, ou piloto de caça, e faz sentido para mim, eu sempre fui muito curioso.
Daí, hoje eu não posso ser astronauta, porque para ser astronauta eu tinha que ter passado pela Força Aérea, ter sido piloto de caça e depois ter feito engenharia aeronáutica. Igual o astronauta brasileiro, aquele Marco Pontes. Só tem um brasileiro que foi astronauta. E, e se lembrasse, Ruth? Experimenta, você não lembra, mas e se você lembrasse? O Sidney Viana queria ser professor. Ah, legal. E Sidney, e de que forma você hoje pode ter esse espaço para ser professor? Talvez ensinar o que você ensinar com o que você trabalha, ensinar marketing, ensinar coisas assim. A Denise professora, meu pai queria que eu fosse bailarina e eu sou cabeleireiro. Sim. Então, e se você ensinar o seu trabalho, Denise? E se você ensinar, porque, por exemplo, você e, e aí hoje você trabalha como cabeleireira. E se você ensinar o que você faz para as pessoas, e se você der aula disso? É uma forma de ser professora. Ó, a Lucila escreveu viajar pelo mundo. Ah, sempre é tempo. E viajar pelo mundo como trabalho, ou seja, hoje eu dou treinamento de tecnologia. Ah, legal, hein? É uma forma, exato. Isso é bom demais, porque a nossa criança interior continua viva. Não é porque a gente ficou adulto que a criança interior deixou de existir. Então, a questão é cuidar dessa criança interior, fazendo o que você tinha vontade, adaptando. Ah, a Sil quis ser tudo, cantora, médica. E o que disso hoje você pode fazer? O que disso hoje você pode realizar? Vou escrever a pergunta aqui. De que forma hoje? De que forma hoje você pode viver seu sonho de infância? O Sidney já respondeu, né, que ele dá treinamento de tecnologia. A Ruth disse que não lembra. Ruth, e se você lembrasse, o que seria? Que você pode adivinhar, não, por mais que não lembre. E quem faz um trabalho pode ensinar o trabalho. Se queria ser professora, ainda dá tempo. Minha mãe é professora aposentada, ela deu aula a vida inteira. Eu nunca quis ser professor, mas aí eu gosto de constelação e aí eu me peguei gostando de fazer as lives. Fazer live ainda é melhor do que fazer vídeo, porque tem as perguntas que acabam estimulando algumas ideias que eu não tinha pensado. Ah, tem uma coisa que eu quero falar, que eu estava esquecendo. Lembra dos. Então, eu acho que. Deixa eu só ver se eu vou falar do próximo assunto ou se eu volto. Canto na igreja, mas sou cabeleireira também. Sim, então, Silvio, é isso. O cantar, seu sonho de ser cantora na infância, você encontrou. E aí você pode pensar outras formas. Você pode ir num karaokê, por exemplo. Eu ia comentar, então eu falei da história. Ah, olha que interessante. As emoções ou sentimentos podem ser reduzidas a quatro. Ou seja, por mais que tenha vários nomes, todos os nomes são variações de quatro. E aí eu vou escrever as quatro. Vou escrever emoções básicas. Emoções básicas são quatro. Tá? E por que são quatro, mas se tem tantos nomes? Porque todos os outros nomes você consegue reduzir a esses quatro. Daí eu vou escrever, não em ordem, né? Mas ó, raiva, medo, tristeza, alegria. Como a alegria é bom, então a alegria está tudo bem. A alegria, vamos dizer, não é um problema para a gente, né? Vamos dizer assim. Onde
vamos dizer, onde tem assunto para se trabalhar e para se modificar, no que se refere a raiva, medo e tristeza. Quando você entende que qualquer sentimento por trás vai ter raiva, medo ou tristeza, fica mais fácil de lidar, porque aí você não precisa de tantos nomes. Por exemplo, eu me sinto frustrado. Frustração tem a ver com que sentimento? Pode ser raiva. Quando eu fico frustrado, eu sinto raiva. Pode ser tristeza. Eu posso ficar triste estando frustrado. Ansiedade. Quem arrisca? A ansiedade tem a ver com qual dos quatro? Se alguém se arriscar, pode escrever. Então, a culpa tem a tristeza por trás. Culpa tem a ver com tristeza. Culpa igual a tristeza. Isso. Legal, é isso mesmo. A ansiedade tem a ver com medo. Medo do futuro. É isso mesmo. Exato. E se for pensar no fundo, medo da ansiedade, isso mesmo. E se for pensar, a tristeza é o mais profundo de todos. Faz sentido? Porque se for pensar, vamos pensar assim. Olha o mecanismo dos sentimentos. Quando tem uma tristeza, normalmente não se quer sentir a tristeza. A consequência de não sentir a tristeza é não sentir nada. Então, se eu tenho uma tristeza que eu não aceito, o que vai acontecer? A minha mente vai ficar agitada e eu vou me ocupar de coisas do lado de fora. Então, a minha mente está agitada porque eu não estou entrando em contato com o meu sentimento. Porque eu não entro em contato com a minha tristeza, eu não confio em mim. Eu não confio que eu posso lidar com a tristeza. E aí eu tenho medo. Então, se for pensar, a tristeza é a raiz mais profunda dos sentimentos. Mas não a tristeza, a não aceitação da tristeza. Tá? Quando eu falo desses 4 sentimentos, eles são importantes. Raiva, medo, tristeza e alegria são igualmente importantes. Eles não têm hierarquia entre si. O problema vem da negação deles. Negar a tristeza, negar o medo, negar a raiva. E negar a alegria também. Você já viu pessoas que ficam com raiva se tiver alguém feliz por perto? Ou alegre e manda a pessoa ficar quieta? É bem frequente, né? Ou seja, é uma negação até da alegria. Mas no fundo, vamos pensar assim: tem uma tristeza que não foi aceita. E porque essa tristeza não foi aceita, tem uma dor. A dor vai fazer a mente ficar agitada. A mente agitada desconecta a pessoa dela mesma, do sentir dela. Desconexão do sentir é desconexão da confiança, que vai trazer medo. Daí a raiva vai ter a ver com... A raiva saudável impõe limites. A raiva saudável faz você se defender seu espaço. Mas uma raiva fora do comum, primeiro ela é uma raiva por si mesma. Quem tem raiva fora do contexto de proteção, de segurança, de começo tem raiva de si mesmo. A tristeza, ela é boa porque ela faz olhar para dentro. Mas quando não se aceita a tristeza, de alguma forma traz agitação, também ansiedade. Olha, negar a tristeza traz ansiedade. Também dá para olhar desse jeito. Ou seja, é como se a tristeza fosse um sentimento mais profundo e que acaba afetando os outros. Para evitar a tristeza, a gente vai para a raiva. Faz sentido? O meu caminho foi sempre de escolher a raiva ao invés da tristeza. Quer ver um exemplo? Quem sente culpa, na pergunta da Denise, quem sente culpa, normalmente, entre raiva e tristeza, escolhe a tristeza. Faz sentido? Porque a culpa está mais próxima da tristeza. Se culpar. A raiva tem a ver com culpar os outros.
Então, quem escolhe a raiva para evitar a tristeza, escolhe culpar os outros. Porque a raiva é ativo, é para fora. A tristeza é para dentro. Então, eu fico triste porque eu fiz algo errado, eu me culpo. Ou eu fico com raiva de alguém porque não me ajudou. Ou eu fico com raiva de alguém porque essa pessoa me, sei lá, me puniu ou chamou minha atenção. Então, esses 4 sentimentos, raiva, medo e tristeza, eles estão no nosso dia a dia. Eles dançam na nossa vida. Quando você entende a relação deles, fica mais fácil de, vamos dizer, de lidar. Até para reconhecer o que você está sentindo. Ao invés de, eu estou frustrado. Não, eu estou triste. Tem uma profundidade diferente. Olhar para a tristeza é mais profundo do que magoado. Mágoa. Mágoa também é tristeza, mas pode ser raiva, ressentimento. Então, entender esses 4 sentimentos facilita muito. Eu queria trazer uma coisa, quer ver? É a negação desses sentimentos que impede a conexão com o amor incondicional. Por isso que eu falei desses 4, não dos 4, né? Porque a alegria está tudo bem, mas a negação da alegria também. Então, negar a raiva, negar o medo, negar a tristeza, negar a alegria, a negação dos sentimentos vai trazer problema e vai impedir você de entrar em contato com você mesmo e de sentir amor. Então, no geral, as pessoas não vivem conexão com amor. No exemplo da Denise, que comentou que a mãe não deixa ela se aproximar do pai ou tomar o pai. É um exemplo onde a mãe não está se guiando pelo amor, mas pelo medo, talvez. Medo de perder a filha, medo de a filha estar mais conectada com o pai, de perder o amor da filha. Então, é um outro, mais um olhar para ilustrar. Então, e aí para encaminhar para o final, a gente vai fazer um exercício para finalizar. O exercício vai ser uma prática mesmo. Já vai ser para olhar para a sua parte que precisa de amor e de cuidado, do seu amor e do seu cuidado. Esse é o exercício que a gente vai fazer. Mas antes, para fazer um resumo até aqui, se tiverem mais perguntas, podem mandar. Raiva e tristeza, né? A Denise escreveu. Ligada à culpa. E sim, tá. Então, olha que interessante. A gente só consegue assumir a vida plenamente quando a gente toma os pais, quando a gente aceita os pais como eles são. Deixa eu ler a pergunta da Sil. Pode ser também uma mágoa da mãe, da Denise, em relação ao pai? Provavelmente é. Assim, claramente é uma mágoa, né? E também, vai ter mágoa, vai ter possessividade. E também tem o medo de perder o amor da filha, né? Porque acha que se a filha for mais perto do pai, isso vai ser ruim para ela, mas é como se o amor estivesse sendo contado e tivesse o pensamento de que ele vai acabar se for compartilhado. Ou seja, está numa posição de apego. Eu até ia comentar isso, né? Vamos ver, a Lucely escreveu. O problema não é o sentimento, mas sim a negação dele. Exato, exato. O problema não é o sentimento. Raiva, medo, tristeza e alegria não tem nada de ruim. São naturais e necessários. A gente precisa de raiva para poder fazer as coisas acontecerem. A gente precisa de raiva para, sei lá, para viver. Raiva é energia de ação. O medo, a gente precisa do medo para se proteger. Se uma situação envolve risco, a gente precisa do medo para ter cuidado, para se afastar, para pensar 2 vezes. A tristeza, a gente precisa da tristeza para voltar para dentro, para se ouvir, para ter empatia com os outros. É a tristeza que faz a gente se conectar com os outros. Já tinham pensado nisso? É a tristeza que permite a conexão verdadeira com o outro. Faz sentido? E aí eu explico por quê. Porque é a tristeza que te faz voltar para dentro, te faz se ouvir.
Quando você se ouve, quando você se dá o tempo, daí você consegue ouvir os outros. Pessoas que não sabem lidar com a tristeza, não aceitam a própria tristeza, no geral, elas não escutam os outros. Não têm boa escuta. É como se elas falassem sozinhas, ou para elas mesmas. De ouvir e ver a partir dos olhos dela, a partir do lugar da outra pessoa. Sim. A mágoa é pelo abandono, que a Denise falou. Uma situação do passado que ainda interfere nas relações hoje. Por isso que é importante resolver com o passado, aceitar que o passado foi do jeito que foi. E, e olhar o presente de outra forma, né? Porque com o amor não tem abandono. Se for olhar pela perspectiva do amor incondicional, separado, que ama. Pode se amar mesmo que não esteja junto, né? Ou a questão do abandono até que se resolva dentro de cada pessoa. Você está ouvindo isso, então pode ser que ela também tenha esse sentimento, ou de mágoa ou de abandono, ou os dois. Daí olhar para esse sentimento é uma forma de poder mudar ele. Então, ó, qual é o sentimento por trás do abandono? Daqueles quatro? Eu posso até falar daqueles três, né? Porque a alegria normalmente não vem como um problema. Mas se pensar, o abandono vai ter ou tristeza ou raiva. Então, se eu fui abandonado, eu posso ter tristeza porque eu fui abandonado, ou posso ter raiva de quem abandonou. Uma adolescente pode fazer constelação familiar? Sim, pode fazer. Não tem, desde que a pessoa queira fazer a constelação, é mais a pessoa, vamos dizer assim, independente da idade, não tem uma idade mínima, mas é pelo menos uma idade onde a pessoa quer, a criança queira fazer. Não dá para fazer uma constelação contra a vontade. Às vezes a criança pode ter 12 anos de idade e querer fazer, entender e participar, como eu já vi acontecendo. Mas fazer porque os pais querem normalmente não dá certo. Tem que ser a vontade da pessoa. É a tristeza. O abandono, por trás do abandono pode ter a tristeza, como pode ter a raiva, ou pode ter os dois. Só que quando tem só a tristeza é mais fácil de ver. Quando tem raiva também tem a tristeza. Por isso que eu falei, a tristeza é mais profundo. A tristeza é um sentimento mais profundo, porque você pode ter a tristeza e mostrar raiva. Eu estou triste, eu tenho uma dor, mas eu sinto raiva da pessoa que não me tratou com respeito ou com consideração. Aí eu sinto raiva, mas também eu tenho a tristeza, não deixo de ter. Acaba que a raiva vira uma proteção, vira um escudo. Sim, para tendo em São Paulo, perto do metrô Ana Rosa, sessão presencial, ou online, por Skype, por vídeo. Ela tem raiva dele. Sim. E aí, Denise, uma pergunta: como que a sua mãe era com o pai dela? E como eram os seus avós entre eles? E como era a sua mãe com os pais dela? Qual a idade mínima para fazer constelação? É a idade em que a pessoa queira fazer. Não tem, vamos dizer, a idade mínima é a idade em que, por exemplo, a criança queira fazer de uma forma intensa, queira por conta própria, né? Então a idade mínima é a idade do discernimento, de poder escolher. Tá, vou escrever aqui. E para finalizar, então, o assumir a vida. O assumir a vida tem a ver com tomar os pais como eles são. Quando se toma os pais como eles são, ou seja, quando se tem aceitação dos pais. Então, e quando pai e mãe têm mágoa um pelo outro, isso afeta os filhos. Então, é interessante olhar o sentimento que tem na relação dos pais. E numa constelação, o que a gente faz é
imaginar o pai e a mãe falando um para o outro. Eu assumo a minha parte da responsabilidade pelo que houve entre nós e deixo contigo a sua parte. Quando tem essa frase de solução, normalmente traz mais leveza, traz uma mudança, fica mais fácil de lidar com a relação. E também a demonstrar gratidão. Os pais falam um para o outro na constelação: eu te agradeço por tudo que compartilhamos. Normalmente isso traz mais leveza, traz mais bem-estar. E, bom, e aí é um caminho ou seja, é importante trabalhar a relação com os pais. Então, assumir a vida tem a ver com resolver com os pais. Só que às vezes não depende só de você. Às vezes, e é muito frequente, depende do seu pai, de como ele estava com os pais dele. E que, por exemplo, meu pai nunca fez terapia nenhuma. E eu acho que nunca vai fazer. Se eu fosse depender de só melhorar a minha relação com ele, isso não seria suficiente. Porque eu fiz várias constelações em que tinha ele precisava se conectar com o pai dele. Ele também não estava conectado, porque o pai dele faleceu quando ele era pequeno, 6 anos de idade, então ele não teve o pai. E falava disso com tristeza, ou seja, havia uma não aceitação. A não aceitação dele pelo falecimento do pai, de alguma forma, não deixou ele tomar o pai, porque ele também não sabia que era possível. E aí, de alguma forma, ele também sentia a tristeza e não conseguia estar disponível para a relação. Estava sempre ocupado com o trabalho e quando estava em casa também estava ocupado com outras coisas no tempo dele. E que está tudo certo. A constelação ensina que está tudo certo. Por muito tempo eu carreguei mágoa e ressentimento porque eu não sabia que tá tudo certo do jeito que é. Mas claro, eu precisei fazer um monte de constelação para aprender e mudar isso dentro de mim. E já para então, assumir a vida, para fechar essa ideia, a gente falou do cuidar de si. Então, o cuidar de si depende do assumir a vida plenamente. Se você não se permite cuidar de si, de alguma forma você não está se permitindo assumir a sua vida plenamente. Porque uma parte de você não está sendo olhada. Constelação familiar é sobre incluir. Incluir tudo. Incluir a todos. Então, se você está cuidando dos outros, mas não está se cuidando, você não está assumindo a sua vida plenamente. Então, primeiro, depende da relação com os pais. Só que também depende da relação dos seus pais com os pais deles. Aí, nesse caso, realmente precisa da constelação. Porque com os seus pais você consegue resolver. Às vezes não, né? O seu pai ou sua mãe, para resolver com os pais deles, ou os avós já não estão mais aqui, nesse plano, ou pode ser que os seus pais nem imaginem que existe essa possibilidade. Mas então, para assumir a vida é necessário resolver com os pais dentro de você. Então não tem a ver com os pais do lado de fora, mas tem a ver com os pais internalizados. Depois, se permitir se cuidar de si, se dar tempo, descansar, se ouvir, fazer coisas para si, pegar o seu sonho de infância, busca o seu sonho de infância e traz ele para como você pode viver ele agora. Quando você faz isso, você está assumindo a sua vida plenamente. Outra coisa que tem a ver com assumir a vida plenamente, que tem a ver com cuidar de si, é a aceitação. Se aceitar como se é, não tem um jeito certo, não tem um jeito errado. Se fizeram você achar que tem um jeito certo ou errado, esse é o momento de escolher, considerar que você é certa do jeito que é. Daí a vida fica mais fácil, flui com mais facilidade. Tá? E para finalizar, vamos para o exercício. O exercício é o seguinte, a gente vai fazer juntos, tá? A gente vai olhar para a parte que precisa de cuidado, para você dar cuidado para essa parte, tá? Mas a gente vai fazer isso por etapas, não vai ser direto, porque direto talvez não vá tão profundo quanto indiretamente. Então é assim, quem é a pessoa que você mais tem vontade de cuidar na sua vida? Às vezes, pode ser que você tenha vontade de cuidar dos seus pais.
da sua mãe ou do seu pai. Quando você pensa em alguém que precisa do seu cuidado e que você sente que precisa cuidar, e se você não cuida, você se sente culpada. Quem é essa pessoa? Hum, eu li a resposta da Denise, que o avô era muito raivoso, muito possessivo. De alguma forma, a sua mãe também tem um pouco disso, né? Pelo que você falou, de possessividade em relação a você e de raiva em relação ao seu pai. Então, o exercício é você pensa em quem você tem vontade de cuidar. Quem é a pessoa que você tem vontade de cuidar? Vê a imagem para essa pessoa, tá? Então você imagina, você vê uma imagem mental para representar a pessoa que você sente que precisa dar cuidado. Pode ser você mesmo. Pode ser. Então faz isso. Imagina a imagem para você mesmo. Se a pessoa que precisa de cuidado para você é você mesma, então imagina uma imagem fora de você para representar você mesma que precisa de cuidado. Pode ser assim. Daí agora você vai imaginar uma segunda imagem. Vamos chamar de imagem B. Então a imagem B está atrás da primeira imagem, que é a imagem de quem precisa de cuidado. Ah, então, imagina a sua criança interior. É isso mesmo, Sil. Então, imagina que a sua criança interior, ou seja, o você da infância, você pode ir. Você falou, eu queria poder ir na infância, você pode. Então, faz isso. Imagina você criança. Vê a imagem de você criança, que a gente vai trabalhar com essa imagem, tá? Então, você tem aqui a imagem de quem precisa da sua ajuda. Pode ser mãe, pai, irmão, vizinho, amigo, filho. Pensa na pessoa que você mais tem vontade de ajudar e quem você passa mais tempo ajudando, tá? A imagem B é a imagem por trás. Então, quando eu olho, eu não estou vendo a imagem B. O meu inconsciente está vendo a imagem B. Eu não, eu estou vendo só a imagem da frente, tá? Depois que você está vendo, então, a imagem de quem precisa da sua ajuda. E atrás está a imagem B, que é quem em você precisa de ajuda, qual a sua parte, então você separa as duas. E aí você tem a imagem da sua parte, melhor, a imagem de quem você quer ajudar, que precisa da sua ajuda, e a sua parte. Qual é a parte de você que precisa da sua ajuda? Que é a imagem B. Daí, para a imagem B, você fala, eu vejo você, você faz parte. Depois de cada frase, você faz uma respiração profunda. E percebe o que muda. Ainda para a imagem B, você fala, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E te aceito como você é. E deixa sua mão mover, conforme ela queira se mover. Pode ser que ela vá na direção do seu corpo, pode ser que ela só se afaste. E aí você sente. É como se você integrasse uma parte sua. Depois que você fez isso e olhou para a sua parte por trás de quem precisa da sua ajuda, agora você fala para essas pessoas. Então, no caso da Denise, é os pais dela. Então, você fala para essas pessoas que precisam da sua ajuda. Já percebe que fica diferente, né? Fica mais leve? Já sentiu isso? Agora fala para essas pessoas. Eu deixo com vocês o que é de vocês e levo comigo só o que é meu. E percebe o que muda. E também você diz para essa pessoa: eu vejo você, você faz parte. E eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E aí deixa sua mão mover. Vê o que muda. E pode ser que a mão só se afaste do corpo. E aí, como foi para você?
Quem pode comentar como foi fazer o exercício? Se tiver pergunta, pode fazer, esse é o momento. Nesse ponto a gente já está no finalzinho da live. Já agradeço a participação de todos. E isso é bom, né, Ruth? Você sabe, você como maga, sabe que o bocejar é liberação de energia, né? Então, tá liberando. Ó, legal. E se ficou alguma pergunta, esse é o momento de fazer. A gente já está indo para o final. Fazendo carinho na própria cabeça. Isso mesmo, legal. E é isso mesmo. Quer ver um exercício que ajuda muito as pessoas a ficar mais em paz consigo mesmo? Experimenta se reconhecer. Experimenta até se dar um abraço. Experimenta reconhecer quando você fizer algo bom. Obrigado, Ruth, por participar. E experimenta se reconhecer. Quando você fizer algo bom, algo que você tenha orgulho, experimenta se dar um abraço e dizer para si, parabéns, parabéns. Ó, legal. A Denise colocou a mão no coração e depois um abraço. Isso mesmo. E experimenta você, ó, você que ficou aqui na live até agora, ou chegou e está aqui, experimenta dar para você um reconhecimento. Diz para você, parabéns por tudo que você conquistou até hoje. Experimenta falar isso para você. Parabéns por você estar aqui. Parabéns por você buscar autoconhecimento. Faz um cafuné, tipo, faz um. Como se fosse você, adulto, fazendo um cafuné em você. Experimenta dar um tapinha nas costas e dizer parabéns pela sua busca, parabéns por querer se aprimorar, parabéns, é isso. Experimenta fazer isso e sente como que é, como o corpo responde, como existe uma mudança. Se alguém quiser comentar. Ah, legal. Legal, sim, obrigado. E para finalizar, então, dia 18 de abril vai ter um workshop online de constelação familiar. 18 de outubro, é um sábado, vai ser das 10 a meio-dia. E é um workshop beneficente. Ou seja, todo o valor arrecadado vai ser doado para a causa de combate ao Covid-19. No formulário de inscrição tem lá para você escolher qual organização vai ser doado o dinheiro. Então, a inscrição é mediante contribuição voluntária, tem o valor sugerido mínimo de R$ 36, mas é livre, e vai ser online via Zoom ou Hangout, ou seja, vai ter a oportunidade de falar, de conversar, de poder expor. E durante esse workshop do dia 18 de abril, o tema é saúde física e emocional. A gente vai olhar para a saúde física e emocional numa perspectiva sistêmica. E vai ter a oportunidade para algumas pessoas fazerem ao vivo constelação de algum tema. A gente vai ter 2 horas para conversar. Vai ser mais ou menos o tempo que foi essa live que a gente fez hoje. A gente está com 1h45. Então, esse workshop vai ser igual os presenciais. Quem já foi para algum workshop presencial, que eu facilito, é bem prático. Então, é de bastante interação. E eu gosto de ouvir as pessoas, porque a partir do que elas falam, eu crio exercício. Então, esse workshop online, é só acessar, se quiser saber sobre ele, é só acessar o meu site, constelasp.com.br. No site constelasp.com.br tem a inscrição. É só acessar o site, constelasp.com.br, lá vai ter o banner. Você clica no banner, vai para um formulário do Google. Aí lá tem as informações de como é o evento, vai ser 2 horas, é prático, vai ter a oportunidade de constelar. Quem for voluntário, eu vou pedir 2 ou 3 voluntários, de acordo com o tempo que a gente tiver, para fazer a constelação ao vivo dessas pessoas. É a mesma constelação que eu faço numa sessão de constelação. E então o tema desse workshop online de constelação familiar do próximo sábado, dia 18 de abril,
é saúde física e emocional e é beneficente, ou seja, todo o valor arrecadado é para ser doado, vai ser doado. Inclusive, a ideia é que durante o evento eu já compartilhe, já mostre o quanto foi doado e para qual organização. São dois, Hospital de São Paulo e Fundação de Saúde, uma coisa assim. No formulário tem a informação. Então a inscrição é no site, é só acessar o site, tem o banner lá, está escrito workshop online, só clicar, e aí tem as formas de pagamento, depósito bancário ou via PagSeguro, tem lá o link também. Além disso, além desse workshop do dia 18 de abril, tem também sessões online, sessão gratuita. Quem nunca fez constelação familiar online, no site constelasb.com.br, pode acessar uma ferramenta que eu criei. Eu criei uma ferramenta chamada Perguntas Antes de Constelar. Nessa ferramenta, você tem 10 perguntas que te ajudam a pensar em coisas da família, da sua família que afetam a sua vida. Quando você responde as perguntas, você vai ter que buscar as informações. Ou você já sabe, ou você vai perguntar para alguém. Quando você identifica essas questões, que são as respostas das perguntas, são questões que afetam a sua vida e que, de alguma forma, podem estar limitando você de viver tão bem quanto poderia. Então, só responder as perguntas já traz autoconhecimento. Eu já recebi esse feedback de algumas pessoas que disseram que se emocionaram ao responder as perguntas antes de constelar. Para isso que eu fiz, para ajudar a olhar para dentro. Além disso, você pode optar por fazer uma sessão online gratuita de 25 minutos. É só deixar o telefone, que isso é a confirmação que você quer fazer, e aí eu vou ter contato para agendar. Bom, então é isso. Eu vou ficar por aqui. Obrigado pela participação de